Olá, pessoal. A gente estava vendo na parte 1 dessa aula as propriedades das potências. A gente viu essas três primeiras propriedades, né? E a gente vai ver agora a propriedade 4, 5 e 6. Então vamos lá. Propriedade 4. Aqui onde está a mãozinha, certo? Divisão de potência com a mesma base. Você está dividindo duas potências que têm a mesma base A. M e N são os expoentes. Isso aqui é igual a... Você repete a base e diminui os expoentes, certo? Então, divisão de potência com a mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Ou seja, você transforma duas potências em uma única potência, repetindo a base e subtraindo os expoentes, certo? Um exemplo, aqui do lado esquerdo, onde está o cursor, 3 elevado a 4 dividido por 3 ao quadrado, certo? Você pode escrever dessa forma aqui também, ó. 3 elevado a 4 dividido por 3 ao quadrado. É a mesma coisa, né? Então, pela propriedade 4 é o quê? Repete a base 3 e diminui os expoentes 4 de 2, certo? 3 elevado a 4 menos 2, ou 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3 igual a 9, certo? Então, divisão de potência com a mesma base, repete a base, diminui os expoentes, né? Esse caso aqui, onde está o cursor, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 8. Observem que a base é 2. A base é 2, você repete a base 2 pela propriedade 5 e diminui os expoentes, 5 menos 8. 5 menos 8, você sabe que é menos 3, né? Subtrai e coloca o sinal do maior, certo? Então fica 2 elevado a menos 3. Aí você poderia perguntar, isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Eu sei o que é 2 elevado a 3. Pela definição de potência, é o 2 repetido 3 vezes na multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Isso aqui eu sei o que é. Mas eu não sei o que é 2 elevado a menos 3. É o 2 repetido quantas vezes, certo? A gente vai já ver isso aqui quando a gente for ver a propriedade 6, certo? Vamos lá. Uso da propriedade 4. Essa expressão aqui, ó, está do lado esquerdo. Eu quero simplificar essa expressão. Observe que você tem uma divisão de potências, onde aparecem as bases 3, 5 e 7. Essa expressão, eu posso escrever ela assim também. Ó. Aqui eu coloquei o 7 como 7 elevado a 1. Né? 7 elevado a 1, não deixa de ser 7. Né? Então, essa expressão e essa aqui são as mesmas. Né? Aí você vai usar a propriedade 4, certo? Com 3. Observe que a potência 3, a base 3, aparece em cima e embaixo. Certo? Divisão de potências com a mesma base, base 3. Você repete a base 3, ó, repete a base 3 e diminui os expoentes, propriedade 4. Então fica 3 elevado a 4 menos 2. Repito a base e subtrai os expoentes. Faça a mesma coisa com a base 5. Ó. Aparece em cima e embaixo. Repito a base 5, subtrai os expoentes, ó, 3 menos 3, ó, 3 menos 3, certo? Mesma coisa com a base 7, ó. Aparece em cima e embaixo, repito a base 7, subtrai os expoentes, 3 menos 1. Então ficou assim a expressão, né? Aí fica 3 elevado a 4 menos 2, ou seja, 3 elevado ao quadrado, né? 5 elevado a 3 menos 3 é 0, né? Então 5 elevado a 0. E 7 elevado a 3 menos 1, ou seja, 7 elevado ao quadrado, certo? Aí aqui fica 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 5 elevado a 0 é igual a 1. A gente viu que qualquer número elevado a 0 dá 1, né? Não importa quem é a base. 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Multiplica todo mundo, dá 441, certo? Agora, propriedade 5. Aqui onde está o cursor. Potência de uma divisão. Isso aqui é igual à divisão das potências. Ou, em outras palavras, potência de um quociente é igual ao quociente das potências. Aqui do lado esquerdo, você tem uma base que é uma fração, numerador A, denominador B, elevado ao expoente m. Isso aqui vira duas potências, né? O numerador elevado ao expoente m, o denominador elevado ao mesmo expoente m. Então, você transforma uma potência só, onde a base é uma fração, em duas potências, certo? As duas com o mesmo expoente m, certo? Então, potência de um quociente é igual ao quociente das potências, certo? Exemplo, aqui do lado esquerdo, propriedade 5. Base 2 sobre 5, expoente 3, certo?
potência de um quociente, de uma divisão, é igual ao quociente das potências, ou divisão das potências. Você repete a base 2, o expoente 3, base 5, o expoente 3, certo? Eu transformo uma potência só, onde a base é uma fração, em duas potências. Observe que está todo mundo aqui com o mesmo expoente 3, né? Certo? Então, a potência de um quociente é igual ao quociente das potências. Ou potência de uma divisão é igual à divisão das potências, né? Isso aqui, 2 ao cubo, eu sei que é igual a 8. 2 vezes 2 vezes 2. 5 ao cubo é 125, certo? Esse exemplo aqui, certo? Aqui, observe uma coisa, né? Aqui, a base que é uma fração, o numerador e o denominador já são potências. E o expoente é m. Você vai usar o que para simplificar essa expressão? Vamos começar usando a propriedade 5, que a gente acabou de ver, certo? Potência de um quociente, de uma divisão, é igual à divisão das potências. Você pega o numerador, que é 3 ao cubo, elevado ao expoente 3, que é o m, né? Agora, o denominador, que é 2 à quarta, elevado ao expoente 3. Então, eu estou aplicando aqui a propriedade 5, certo? Potência de uma divisão vira a divisão das potências. Fica o numerador elevado a 3, dividido pelo denominador elevado a 3. Propriedade 5 que eu estou aplicando. Ao chegar aqui, você vai usar, tanto em cima como embaixo, você vai usar a propriedade 2. Certo? Potência de uma potência. Vou usar aqui em cima, ó. O que é que você faz aqui? Fica a base 3 elevado a 3 vezes 3. Propriedade 2. Propriedade 2 de novo embaixo. Embaixo, ó. 2 elevado a 4 elevado a 3. Potência de uma potência. Fica 2 elevado a 4 vezes 3. Certo? Então, apliquei a propriedade 2 duas vezes, em cima e embaixo. Ao chegar aqui, fica o quê? 3 elevado a 3 vezes 3. 9, né? 3 elevado a 9. E embaixo, 2 elevado a 4 vezes 3. 2 elevado a 12. Certo? Pronto, posso deixar assim. Você pode fazer, observe então, que para resolver, simplificar essa expressão, eu apliquei a propriedade 5 e 2. Certo? Primeiro a 5, depois a propriedade 2. Você pode fazer logo direto, aqui embaixo. Ó. Fazer logo direto, né? Isso aqui ficaria o quê? A base 3, ó, 3, o numerador, elevado a 3 vezes 3. Multiplica os expoentes, o de dentro e o de fora. Ó. 3 vezes 3 dá 9. O denominador, a base 2 do denominador, elevado a 4 vezes 3. Multiplica os expoentes, ó, 4 vezes 3. Certo? Então, você pode fazer direto. Repete as bases, 3 e 2, ó, 3 e 2, e multiplica os expoentes, os de dentro com o de fora. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12. Então, faço logo direto. Então, lembrando que isso aqui é uma aplicação consecutiva das propriedades 5 e 2, certo? Propriedade 6, para a gente terminar. Aqui no canto inferior direito. Deixa eu ampliar aqui. Pronto, aqui eu tenho uma mãozinha, ó, no canto inferior direito, propriedade 6. O que é que está escrito aqui? Aqui você tem uma potência com base A e expoente menos n. Você pode passar essa potência para o denominador de uma fração, o numerador 1, contanto que você lembre de trocar o sinal do expoente. Ó. Menos m vira m, certo? Repetindo, eu posso passar essa potência de base A para o denominador de uma fração com o numerador 1, contanto que você lembre de trocar o sinal do expoente. Se o expoente é menos 3, vira 3. Se é mais 3, vira menos 3. Então, coloco potência no denominador, trocando o sinal do expoente. Exemplo, aqui no canto superior esquerdo, 2a menos 3. Isso aqui é o quê? Passo essa potência para o denominador de uma fração, com o numerador 1, trocando o sinal do expoente. Ó. Menos 3 fica 3. Certo? Então, troca apenas o sinal do expoente. Certo? Mas se o expoente for positivo, como aqui, ó, eu ainda posso passar para o denominador, contanto que eu lembre de trocar o sinal do expoente, ó, de mais 3 para menos 3, certo? Então, nos dois casos aqui, você pode passar a potência para o denominador de uma fração com o numerador 1, apenas trocando o sinal do expoente. Se o expoente é negativo, menos 3, fica mais 3. Se o expoente é positivo, mais 3, fica menos 3, certo? Aqui, 2 elevado a menos 4. Isso aqui é o quê? É o 2 repetido 4 vezes? Não, porque o expoente é negativo. Aí você vai usar a propriedade 6, certo? Você passa o 2 elevado a 4 para o denominador, troca o sinal do expoente de menos 4 para 4, certo? Aqui você lembra
que eu possa escrever o 1 como 1 elevado a 4. Não deixa de ser 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então eu escrevo 1 como 1 elevado a 4. Para quê? Para que você possa observar que aqui, ó, eu posso usar a propriedade 5 da direita para a esquerda, certo? Então, aqui eu vou usar a propriedade 5 da direita para a esquerda, onde eu vou transformar duas potências, uma em cima e outra embaixo, em uma única potência. 1 meio elevado a 4. Propriedade 5 da direita para a esquerda. Duas potências transformadas em uma única potência. Isso aqui eu sei o que é. É 1 meio repetido 4 vezes. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Certo? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E o denominador é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 16. Então isso aqui dá 1 sobre 16. Certo? Então, para terminar, aquilo que a gente falou no slide 1, primeiro slide. Eu sei o que é 2 elevado ao cubo. Elevado a 3. É o 2 repetido 3 vezes. Mais o 2 elevado a menos 3. É o 2 repetido quantas vezes? Aí você vai usar a propriedade 6, que a gente está vendo agora, né? Passa o 2 a 3 para o denominador, trocando o sinal do expoente, certo? Lembra que pode escrever o 1 como 1 elevado a 3. Não deixa de ser 1, né? 1 vezes 1 vezes 1, certo? Aí aqui é para você lembrar que aqui você pode usar a propriedade 5, da direita para a esquerda, onde eu transformo duas potências, uma em cima e outra embaixo, em uma única potência. Observe que o expoente aqui é o 3, né? Fica do lado de fora. 1 meio elevado a 3. Isso aqui eu sei o que é. É 1 meio repetido 3 vezes. 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Dá o quê? 1 vezes 1 vezes 1, 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. 1 sobre 8. Dá 1 oitavo. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 meio repetido 3 vezes. Estou usando aqui a propriedade 6, que a gente está vendo agora. Certo? Então, a gente vai ver aplicações, exemplos, exercícios na outra aula, ok?